Boa noite. Meu nome é Samuel dos Santos. Moro em uma cidade pequena no interior do Ceará. Aqui sempre teve relatos de lobisomem, porém eu mesmo acredito, apesar que nunca tive qualquer contato visual com uma dessas criaturas. Para não dizer que nunca tive qualquer contato, por algumas vezes já ouvi alguns uivos vindo da serra que cerca a cidade, que foram no mínimo estranho, pois parecia mais uma pessoa rouca que os cães aqui da rua. Mas o meu intuito é escrever para poder contar uma história da minha família paterna com essa besta fera. História essa que é da época em que o meu avô, Afonso dos Santos, pai do meu pai, ainda era um rapaz solteiro e morava na casa dos meus bisavós, numa parte rural aqui da cidade. Ele não sabe as datas exatas, mas nos diz que os fatos aconteceram na década de 70. Naquele tempo, o meu bisavô, Isaltino, tinha um terreno onde ele trabalhava com uma plantação de mandioca e outras coisas, como feijão, milho, abóbora. Só que ele não tinha casa de farinha e por isso, quando precisava beneficiar a mandioca que ele colhia no seu terreno, ele usava a casa de farinha do seu irmão. Nesse caso, o meu bisavô, Nequinho, que também tinha um terreno na região, a cerca de meia légua do terreno do meu bisavô. E foi assim que aconteceu a experiência. O meu bisavô colheu muita mandioca e levou tudo para a casa de farinha do meu tio bisavô. Lá, eles trabalharam durante a semana toda, só que na quinta-feira, no final da tarde, quando eles foram embora, deixaram a massa na prensa para sair a manipoeira. Quem não sabe, isso é água da mandioca que não pode ser consumida. Como a massa ficou escorrendo naquela noite, meu bisavô combinou com o irmão que iria voltar para terminar o serviço, bem cedo, ainda com o escuro no céu. No outro dia, de madrugada, meu bisavô acordou, tomou café e depois pegou os animais de carga e montaria e foi para a casa de farinha do tio Nequinho. Além do meu bisavô, o meu avô e os tios avós, além de um homem que trabalhava com ele, chamado Chico de Zaé, e morava em uma casa na beira do caminho, entre os dois sítios. Quando foram chegando perto da casa de farinha, o meu avô avistou como se fosse uma pessoa andando lá dentro. Na hora, ele pensou que fosse o meu tio Nequinho, que já estava na lida. Só que, quando chegou perto, começou a sentir um mau cheiro e na mesma hora soube que aquilo não era uma pessoa. Ele parou, esperou os outros quando Chico chegou perto e deu um grito para espantar o que estivesse na casa de farinha. Naquela hora, o que estava lá dentro saiu para o terreiro e ficou em quatro, rosnando para eles. O meu bisavô, que não apartava da espingarda, pegou a arma e mandou um tiro na direção do bicho, que saiu correndo para a mata que ficava no fundo da casa de farinha. Só que Chico do Zaé foi atrás com um facão, mas não conseguiu alcançar. O meu bisavô correu até a casa do irmão para chamá-lo. Pouco depois, Nequinho chegou na casa de farinha e trouxe 2 cachorros com ele. Nessa hora, eles entraram na mata, mas depois de quase 1 hora,
caminhando mata adentro, não conseguiram alcançar o bicho. Por isso, voltaram e foram cuidar do serviço. Depois de mais ou menos uma semana, meu avô estava na casa de minha avó. Na época, eles já estavam namorando. E perto de casa, mesmo assim, foi dando por volta das 8 horas da noite. O pai de minha avó saiu na varanda, limpou a garganta e falou que já era a hora dela entrar. Com isso, meu avô se despediu e voltou para sua casa. Depois de percorrer a metade do caminho, ele parou na casa de Chico, pois ele ainda estava no terreiro, já que aquela era uma noite de lua e a estrada estava bem clara. Eles tomaram um café e ficou dando um dedo de prosa. Depois disso, meu avô seguiu o caminho dele. Porém, se hoje em dia as estradas rurais são desertas, imagina então há quase 50 anos atrás. Chico ainda perguntou se ele não tinha medo de andar sozinho à noite naquelas estradas. Meu avô disse que não, por isso montou no cavalo e saiu cavalgando. Quando meu avô estava chegando perto de uma tapera velha que ficava na beira da estrada, ele viu que alguma coisa grande e escura estava esbeirando. Naquela hora, ele não tinha nenhuma arma para se defender, nem mesmo um facão. Por isso, ele parou e deu meia volta. Depois passou por dentro de um pasto que já saía mais adiante. Porém, quando estava quase voltando para a estrada, sentiu o mau cheiro, idêntico ao que ele sentiu na casa de farinha do tio Nequinho. Nessa hora, ele colocou o cavalo para correr e só parou quando chegou em frente à porteira do seu sítio. Mas foi só botar o pé dentro do terreno que escutou um atropelo vindo pela estrada. Meu avô fez um alvoroço. O pai dele e os irmãos já estavam dormindo, mas todo mundo acordou. Pegaram as espingardas e saíram todos para o terreiro em frente à casa e ficaram esperando para ver, mas a espera foi em vão. No outro dia, cedo, eles foram para o roçado, onde trabalhavam. Quando foi dando meio-dia, a tia Anelita foi na roça levar o almoço para meu bisavô e os filhos. Só que quando ela chegou, foi logo dizendo que perto da tapera velha encontrou um sujeito mal encarado na beira da estrada e que ele falou liberdade com ela. Nessa mesma hora, os homens pegaram espingardas, foice, facão e foram ver quem era esse sujeito. Mas quando chegaram lá, não encontraram ninguém. Só que na porta do fundo da tapera estava caída e lá dentro tinha como se fosse uma cama de capim. Pelo jeito, alguém passou a noite por lá. Em todo caso, naquela noite, por volta das 7 horas, meu avô, meu tio e Chico foram na tapera velha, mas não tinha ninguém lá dentro. Só mesmo um ranço de coisa podre. Eles resolveram deixar para lá. Por algumas noites, meu avô e meus tios ficaram desconfiados que alguma coisa pudesse acontecer. Mas o tempo foi passando e nada mais aconteceu. E eles esqueceram aquela história. Quase um ano depois, meu bisavô foi na cidade vender uma carga de farinha. Aproveitou e levou minha bisavó e minha tia Anelita, pois a festa da padroeira estava se aproximando. Quando meu avô foi no armazém negociar a farinha, a minha bisavó e a tia Anelita foram no comércio comprar tecido para fazer as roupas deles, pois naquele tempo raramente se comprava roupa feita. Quando já tinha terminado de comprar os tecidos,
e foi saindo da loja, vinha um homem andando pela calçada. Quando tia viu, começou a tremer de medo. O homem passou perto delas e, sem muita conversa, apenas olhou para minha tia. Deu uma risada de canto de boca e depois mandou lembranças para o meu avô. A minha bisavó perguntou à moça da loja quem era aquele homem. Ela disse que já tinha visto ele algumas vezes, mas não conhecia. Ele aparecia de tempos em tempos, mas depois sumia. Elas foram no armazém, mas minha bisavó pediu que minha tia não falasse nada com meu bisavô, pois do jeito que ele era, se soubesse, o homem estava por perto e iria procurar confusão. Mais tarde, voltaram para o sítio e quando chegaram em casa, a minha bisavó falou sobre o ocorrido na cidade. O meu bisavô ficou vermelho de raiva, pois ele queria saber quem era esse homem. Naquela noite, perto da meia-noite, os cachorros do sítio começaram a latir. Meu avô saiu no terreiro e ralhou com eles. Mas os cachorros estavam muito alvoroçados. Por isso, meu avô chamou os irmãos e meu bisavô. Eles acordaram, só que diferente da outra vez, meses atrás. Eles ficaram dentro da casa, apenas observando pelas frestas da porta. Só que as paredes da cozinha eram feitas de taipas e tinham algumas rachaduras. Minutos depois, os cachorros começaram a grunhir, como se estivessem com medo. E também começou um fedor arruinado. O mesmo ranço que meu avô e Chico sentiu na tapera velha, na casa de farinha. Nessa hora, eles perceberam que alguma coisa estava para acontecer. E logo em seguida ouviram barulhos como se fosse um animal correndo em volta da casa. Eles só colocaram as trancas para reforçar a porta. Minha bisavó e minha tia foram rezar no quarto. Mas o meu bisavô foi para a cozinha da casa. Quando ele estava lá, viu por uma fresta uma figura negra, peluda, passando bem rápido no fundo da casa e indo em direção de onde ficava o galinheiro. Na mesma hora, as galinhas começaram a fazer barulheira. Sem perder tempo, meu avô, meu bisavô e os meus tios abriram a porta e correram para lá. Quando iluminaram o terreiro com um candeeiro, viram que realmente havia uma besta fera lá no quintal. Era uma criatura grande que parecia um cachorro, só que todo deformado. E na sua boca já tinha uma galinha morta. Quando aquela coisa viu meu avô e os outros, não se intimidou. Começou a mastigar e rapidamente engoliu a galinha. Depois disso, aquela besta começou a rosnar, como se quisesse intimidar, pois mostrava os dentes que àquela altura estava todo sujo de sangue da galinha. Só que ao invés de ficar com medo e se afastar, meu bisavô e meus filhos chamaram por Deus, atacaram a criatura. Atiraram nela e depois tentaram matar a golpe de facão. Mas a criatura, mesmo ferida, conseguiu fugir. Nessa hora em diante, embocaram-se na mata e foram andando por dentro da mata até chegar em um açude que fica na região. Mas os cachorros perderam o rastro daquela coisa. No outro dia, meu bisavô, meu avô, foram na cidade, pois desconfiavam que pudesse ser um homem estranho. Mas eles não viram o homem pelas ruas e também não ouviu falar que alguém da cidade amanheceu ferido. Depois de algumas semanas, em uma noite de lua, eles acordaram com um urro
vindo de dentro da mata, que ficava no fundo do sítio. Porém, foi só isso. E depois a criatura nunca mais atacou o sítio dele. Ainda hoje, meu avô acredita que o lobisomem sabia quem ele era e onde morava. Depois que quase foi morto, não teve mais coragem de se meter com a família de meu avô. Da época em que meu avô morou em Tamanduá, todo mundo nesse tempo tinha medo de sair à noite, porque tinha um bicho que deixava um rastro de sangue por onde passava. No outro dia, você podia abrir a porta, que se tu tivesse um boi ou um galinheiro no quintal, amanhecia tudo morto e o rastro de sangue no caminho. Tamanduá é na divisa do Piauí com o Ceará. Umas poucas casinhas espalhadas aqui e acolá. E na época era do mesmo jeito. Uma seca medonha que esturricava tudo. O sol era tão quente que engrossava o couro do cabra. Hoje eu tenho 61 anos de idade. Eu completei agora em fevereiro. Então quer dizer que isso aconteceu em 57, porque minha mãe já estava buchuda de mim e me teve em 58. Já quando a gente morava pra cá em Crateús, a gente teve que se mudar às Carreiras por causa das coisas que aconteceram nesse lugar. Todo mundo se conhecia ou era parente um do outro. O bicho que fazia aquilo não tinha nome e ninguém sabia o que era. Só se ouvia dizer que o Chico, que era cunhado do Gessé, do sítio, tinha brigado com um bicho que mexia na pocilga dele no quintal de madrugada. E que aquele bicho só não matou ele porque ele deu com o pé na barriga daquilo. E aquele bicho deu um pulo tão longe por cima da cerca. Finado Chico contou que ouviu o barulho dos porcos de madrugada e saiu com uma faca para ver o que era. Porém, no escuro, ele viu aquele bicho se balançando para cima dele numa velocidade que só deu tempo dele se abaixar e meter a faca para ver se derrubava. Quando ele viu que a faca não furava aquela criatura, se desesperou, pensando que ali era o fim dele. Depois que o bicho se jogou para cima dele para matá-lo, ele teve a última ideia de, já caído no chão, empurrar o bicho na barriga com os pés. O negócio deu certo, porque o ponto fraco era o umbigo. Seu Chico falava que não era lobisomem, não. Ninguém sabia dizer o nome daquilo, porque era feio demais. Seu Chico depois desapareceu durante uma caçada e encontraram os restos dele numa capoeira e as roupas do lado, tudo ajeitadinho, como se alguém tivesse dobrado e deixado ali. A família disse que tinha sido uma onça parda que tinha pegado ele. Mas eu soube com os primos dele que acharam o corpo, que nem tinha sido gente nem onça. Depois disso, um mês depois, meu avô se encontrou com esse bicho. E é agora que eu vou contar como foi. Meu avô era muito amigo de Chico, cunhado de Gessé, e tinha prometido que ia encontrar o bicho que havia feito isso com ele. Mas não havia outro fim para aquela situação, pois ninguém tinha mais coragem de sair à noite. E também todas as criações eram atacadas, causando muito prejuízo.
Depois que algumas vacas de um fazendeiro foram atacadas, o homem incentivou os moradores a caçar aquilo com a jura de uma recompensa generosa. O fazendeiro contou que ouviu de um caseiro que viu o bicho, que nem bala e nem faca furava aquela criatura, e que viu que ele andava se balançando, com as mãos protegendo o umbigo, quando ele começou a atirar no rumo dele. Os braços daquilo se arrastavam no chão, de tão grandes que eram, disse o caseiro. Ele enrolava na cintura para cobrir a barriga na hora de andar. Ele tinha também um mexido nos ombros, para cima e para baixo, que tinha hora que cobria a cabeça. As garras grandes e escuras e dobradas para as palmas das mãos. E fedia a coisa podre, pois parecia que revirava as catacumbas dos lugares por onde vagava à noite. O caseiro, se soubesse que era um bicho daqueles, não tinha saído para fora arriscando sua vida. Mas parecia que tinha sido Deus que tinha mostrado aquilo para ele, pois ele viu que a criatura tinha um ponto fraco, que todo mundo ficou sabendo. Meu avô disse que era conhecido por ser ligeiro na faca e que ia desencantar aquele bicho de um jeito ou de outro. Tinham 2 cabras ligeiros na faca. Eram justamente meu avô e seu finado Jessé. Os 2 enfrentavam até 10 homens numa briga de faca. E não tinha jeito, pois eles botavam todos para correr, se os cabras não quisessem perder sua vida. O mais estranho disso é que os 2 se conheceram numa briga em uma estrada. Não vou entrar em muitos detalhes, mas ele conta que era ligeiro, porém tinha encontrado um cabra mais ligeiro do que ele naquele dia. Mas meu avô dizia, naquele dia, estava cansado e que isso lhe dava vantagem na comparação. Depois de um tempo brigando, eles decidiram que era melhor parar, pois nenhum nem outro conseguia se alcançar com a faca. Os cabras eram ligeiros. Meu avô saiu com a roupa toda rasgada e seu Chico também. Não era mais questão de honra continuar com aquilo. E os 2, por incrível que pareça, se tornaram amigos depois. No sertão, tinha muitos homens que eram iguais às onças com uma faca. Os 2, depois disso, saíram para o forró e se tornaram compadres. Eles dizem que Chico era mais valente e ligeiro na faca, enquanto outros diziam que meu avô era muito mais, pois estava cansado e mesmo assim fez pareia com ele. Quem realmente era o melhor, ninguém soube dizer. Mas meu avô havia prometido pegar quem ou aquilo que tinha feito aquela covardia com Chico. Ele ia trazer aquilo para vingar a morte, pois no dia que encontraram os restos dele, o sangue dele ainda estava fresco, clamando por vingança. Isso era um costume que meu avô contava, que, quando alguém era morto na covardia, o sangue da pessoa não esqueceria de um dia para o outro, dando o sinal que o sangue pedia vingança. E foi então que chegou o dia que meu avô esperou o bicho no terreno de um conhecido dele, que criava umas cabras. Ele combinou com o dono e ficou algumas noites escondido no mato ao redor, esperando aquela criatura aparecer para pegar as cabras que ficavam no cercado. Na primeira noite que ele ficou por lá, não viram nada. Parecia que o bicho sabia que tinha uma tocaia preparada para ele ali. Meu avô passou a noite toda de tocaia e com uma faca e um facão de 12 polegadas, mas nada do bicho aparecer. Com quase uma semana de espera, sem resultado, meu avô achou melhor
desistir, porque aquela criatura sabia que ele estava preparando alguma coisa para ele. Ele desistiu por uns dias, até que em uma prosa ele ouviu que o bicho só andava na semana da lua cheia, pois nessa semana a força da lua era tão grande que perturbava mulher de resguardo quebrado, homem mordido por cachorro doido e qualquer um que tivesse qualquer coisa com a lua. Meu avô prestou atenção àquilo e decidiu voltar a espreitar o bicho à noite no mesmo lugar que tinha combinado. O conhecido do meu avô disse que as cabras dele tinham tido cria e era capaz daquele bicho aparecer por lá naquela semana. Meu avô se preparou e ficou esperando, escondido na mata, a hora que aquela criatura fosse aparecer. E foi dito e feito. Na primeira noite que meu avô ficou esperando, lá por volta das 3 da manhã, ele ouviu aqueles passos fundos por dentro da mata. Meu avô, na hora, já sabia que era o bicho que vinha atrás das crias das cabras. Ele assobiou para o conhecido dele, que estava dormindo no quarto mais próximo da cerca, para ele se acordar, mas não ouviu resposta. Então, ele pegou uma pedra e jogou na janela para ver se ele acordava, mas de novo, nem sinal desse homem. Meu avô pensou que estava por sua própria conta naquela hora. O erro dele foi ter feito aquele barulho, pois quando viu aquele bicho, já não vinha pelo lugar que ele tinha ouvido os passos. A criatura já tinha dado a volta por trás dele e vinha se balançando bem devagar, já em cima do meu avô. Na hora, ele disse que foi Deus quem fez ele olhar para trás e ver aquele bicho medonho em cima dele. Meu avô deu um pulo, ficando de pé, e o bicho foi para cima dele, esticando um braço para ver se rasgava ele na unha. Meu avô conta que ele foi muito rápido, pulando para o lado e que sentiu as unhas do bicho batendo no cós da calça. Quase que o bicho matava ele nessa hora, mas ele viu que ele deixava sempre uma mão por cima do umbigo. Meu avô conta que teve sorte nessa noite, porque teve que correr para não morrer. O bicho riscou atrás dele. A escapatória que ele viu foi tentar correr para detrás do tronco de uma árvore para se livrar das garras daquela criatura. Contando assim, parece que demorou, mas foi tudo muito rápido. Quando ele correu e se jogou de trás do tronco de uma árvore que tinha, e aquele bicho que vinha quase o alcançando, se agarrou na árvore, pensando que era meu avô. Na hora, ele só fez dar uma facada por baixo do bicho e nem soube se acertou ou não. A criatura deu um grito feio na hora, que parecia uma pessoa, e pulou correndo para o mato. A sorte do meu avô foi que o bicho soltou o umbigo, pensando que tinha agarrado ele. Mas na verdade era o tronco da árvore. Aproveitando o vacilo, ele deu um golpe de faca que conseguiu acertar alguma coisa. Meu avô correu ainda para ver se encontrava o bicho, mas não encontrou nada. Dias depois, se ficou sabendo que um homem rico da região tinha sido morto com uma facada no umbigo. Meu avô teve que sair às pressas do lugar para não ser morto pela família do homem, que descobriram nesse dia que se virava nesse bicho. Boa noite. Meu nome é Ana Lúcia. Moro na Vila Carrão,
na capital paulista, mas a minha família é do interior da Bahia, de uma cidade chamada Coribe. E o que eu vou contar é uma história que foi contada por minha avó, Anastácia, no ano de 1972. A minha avó diz que ela, minha tia-avó e o meu tio mais velho, chamado Dionísio, escaparam da morte certa, quando uma criatura que parecia uma besta fera atacou a sua casa, mas, graças a Deus, ela conseguiu escapar. O sítio não pertence mais à nossa família, mas naquele tempo, o meu avô Juvenal, além de trabalhar na lida do sítio dele, trabalhava em outras fazendas que fica lá na região. Ele sempre foi bom no trato com o gado. Por isso, ele era muito requisitado para tratar de cascos de animais e também para conduzir boiadas de uma fazenda para outra. Naquele ano, o meu avô e alguns homens foram contratados para levar uma boiada de uma fazenda lá em Coribe para outra fazenda que ficava em São Desidério, uma cidade que ficava a mais de 200 quilômetros de distância. Esse tipo de serviço geralmente demorava mais de 10 dias para ir e voltar. Por isso, meu avô perguntou se minha avó não queria ir para a casa do meu bisavô enquanto ele estivesse fora. Como a minha avó sempre foi muito e também aprendeu a tirar cedo, ela falou que ele pudesse viajar tranquilo, pois minha avó ficava cuidando da casa e do sítio, pois tinha muitas tarefas a fazer e ainda tinha os animais de criação que não podiam ficar sozinhos. Em todo caso, um dia, antes do meu avô sair para levar a boiada, na boca da noite, ele foi até a casa do meu bisavô e buscou a irmã caçula da minha avó para ficar com ela enquanto ele estivesse fora da casa. Além da preocupação em deixar minha avó sozinha na casa, ainda tinha o meu tio Dionísio. Na época, tinha 6 meses de idade e, por isso, minha avó precisava de ajuda, pois assim ela não conseguia cuidar dos afazeres. Quando foi de madrugada, o meu avô Juvenal acordou. Minha avó fez um café, ele tomou, depois montou no cavalo dele e foi para a fazenda de onde ele partiria para levar a boiada, até a fazenda em São Desidério. Naquela manhã, por volta das 10 horas, a minha avó estava no quintal da casa, recolhendo alguns ovos dos ninhos das galinhas. Então, a minha tia saiu na porta do quintal e chamou por ela. Quando ela foi ver o que minha tia queria, ela disse que tinha um homem estranho chamando lá na porteira. A minha avó saiu na porta da frente, que era daquelas que abria em 2 partes, a de baixo e a de cima. Então minha avó viu um homem desconhecido parado em frente à porteira. Ela perguntou o que ele queria. Foi então que ele disse que estava com fome e com sede, por isso pediu um copo com água e um pouco de comida. Na mesma hora, a minha avó sentiu que aquele homem não era boa coisa. Mesmo assim, não negou ajuda. Sem virar as costas para o homem, ela gritou para minha tia pegar uma moringa com água e um copo. A minha tia levou água. O homem bebeu e matou a sede. Depois perguntou se não tinha nada para ele comer. Só que minha avó disse que a comida ainda não estava pronta. Ele então falou que podia esperar cozinhar. Naquela hora, a minha avó arrepiou todos os cabelos e ficou com medo daquele homem tentar alguma coisa contra ela. O homem era bem insistente. Ele perguntou se podia entrar e esperar a comida na varanda da casa. Porém, minha avó disse que não, pois meu avô não estava em casa.
Naquela hora, a minha tia se intrometeu na conversa e disse que vô Juvenal só ia voltar na outra semana. Foi só ela falar isso que o homem deu um sorriso de canto de boca. Depois falou que estava com muita fome e que ia esperar embaixo de uma jaqueira que ficava do outro lado da estrada, em frente da porteira. Para se livrar logo do estranho, a minha avó entrou na casa, fritou alguns ovos, misturou um pouco de feijão com farinha e depois colocou tudo em uma cuia e entregou para ele e disse que agora ele podia seguir o caminho. Em poucos minutos, ele engoliu a comida. Parece que nem mastigava. Então o homem se levantou e agradeceu. Na hora que ele estava saindo, a minha tia apareceu na porta da casa carregando meu filho no colo. O homem parou, olhou bem para minha tia, com meu tio no colo, e depois seguiu adiante. Naquela tarde, minha avó cuidou dos afazeres do sítio. Quando foi chegando perto de escurecer, ela prendeu os animais, deu comida e foi cuidar da janta. Enquanto isso, minha tia ficou no terreiro sentada na esteira olhando o meu tio. Então, a minha tia entrou correndo na casa e falou com minha avó que o homem de mais cedo tinha passado em frente à porteira. Nessa hora, minha avó tremeu muito, pois achava que aquele homem fosse atacar a casa durante a noite. Ela pensou em ir para a casa do meu bisavô, só que a distância era grande e a estrada já estava escura. Então, decidiram ficar na casa. Na mesma hora, elas foram no quintal, pegaram alguns pedaços de madeira para escorar as portas e janelas. Carregou a espingarda e amolou o facão. Depois que comeram, foram deitar. Apagaram as luzes e ficaram em silêncio. A minha tia pegou logo no sono e só minha avó ficou acordada. Então, quando foi perto da meia-noite, ela começou a ouvir um barulho estranho, como se fosse pisada bem forte, se aproximando da casa. Pelo barulho, ela pensou até mesmo que fosse o meu avô que tinha voltado. Só que depois começou a sentir um mau cheiro e ouvia como que se alguém estivesse forçando as portas. Mas como ela tinha escorado com as madeiras, ele não conseguiu arrebentar. Nessa hora, ela rezou, pedindo a Deus que a protegesse. No fundo do quintal tinha um jiral onde ela havia colocado os pratos. Então escutou um tombo, pois o que estivesse lá fora embaraçou no jiral e derrubou os pratos e as panelas, fazendo uma barulheira. Em seguida, ela ouviu um urro bem alto. E nessa hora, meu tio acordou e começou a chorar. Minha avó colocou o peito na boca dele para acalmá-lo. Nisso, a minha tia-avó também acordou assustada. Minha avó pediu que ela ficasse calma e, depois que meu tio dormiu novamente, elas ouviram um fungado no pé da janela do quarto. Em seguida, começou a ouvir barulhos como se fosse escavacando a parede. A casa dela era de tijolo. Mesmo assim, a criatura continuou escavacando. Minha avó ficou tremendo de medo, pois a criatura escavava muito rápido. Então fez um buraco na parede. E foi nessa hora que minha avó viu a coisa mais horrível do mundo. Era como se fosse um cachorro com olhos de fogo, e ele colocou a pata para dentro da casa. Só que minha avó pegou a espingarda e mandou chumbo. Com certeza acertou, pois a criatura recuou e deu um grito de dor e saiu correndo. Mas minha avó não teve coragem de sair atrás. Ela abraçou meu tio e foram para a sala da casa. Mas depois de alguns minutos, escutou um barulho do lado de fora.
Então olharam para o espaço que ficava entre as duas partes da porta e viram lá na porteira a criatura parada. Ela era bem peluda, estava em duas patas, era alta e ficou farejando o ar e rosnando. Então minha avó entregou meu tio para minha tia, recarregou a espingarda e abriu a porta pela parte de cima. A criatura ficou encarando ela, só que, nessa hora, minha avó criou coragem e mandou outro tiro na direção da porteira. Ela não sabe se acertou, mas a criatura saiu correndo pela estrada. Minutos depois, escutaram os latidos dos cachorros ao longe. E como a casa do meu bisavô era no sentido contrário de onde a criatura fugiu, ela chamou minha tia, pegou os 2 cavalos e foram para a casa do meu bisavô. Quando chegaram lá, foram gritando e pedindo socorro. Meu bisavô acordou e elas entraram na casa e falaram o que havia acontecido. Na hora, ele queria chamar os filhos que moravam por perto para ir atrás da criatura. Mas minha bisavó aconselhou a não fazer uma coisa daquelas. No outro dia, meu bisavô chamou meus tios-avós e alguns outros homens e foram no sítio de minha avó. Quando chegaram lá, viram um pouco de sangue na porteira. Eles entraram na casa e as portas estavam no lugar. Também não sumiu nenhum animal de criação. Mesmo assim, passaram a manhã inteira procurando pela estrada para tentar encontrar o homem que esteve na casa da minha avó, pedindo água e comida. Eles não encontraram o homem, mas por preocupação levaram os animais de criação para o sítio do meu bisavô. E a minha avó ficou por lá quando meu avô Juvenal retornou de São Desidério.